Shalom, 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 Haverim Sheli. Shalom, Haver Sheli. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Humberto Júnior. Boa noite, Shlink88. Boa noite, minha linda Maria Eduarda. Boa noite, Sidney Machado. Gente, vão entrando. Leise Mara Silva, boa noite. Lucas, boa noite. Rita Kinzen, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, vão entrando. Boa noite, Jane Miranda. Boa noite, Humberto. Boa noite, Stephanie. Gente, hoje nós vamos bater um papo muito legal, muito edificante. Mais um episódio da série Vivendo e Superando Desafios. Eu senti um propósito de Deus algumas semanas atrás para trazer um tanto das minhas dores, das minhas dificuldades, meus desafios. E então eu comecei a fazer lives conectando muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Final de ano, sempre aquele momento reflexivo, principalmente vindo agora de um quadro político um tanto instável, né? Apreensivo, muitas pessoas fazendo questionamento sobre o que será o ano de 2023, algumas com boas perspectivas, outras nem tanto. A verdade é que, infelizmente, nós nos compadecemos muito e somos consolados com a dor do outro. Então, eu me propus estar aqui às quartas-feiras, às 10h10 da noite. Eu sei que é um horário um tanto puxado para a maioria que tem que acordar cedo, mas eu acredito que vendo pessoas repetidas aqui em todas as quartas-feiras é um grande indicador de que as lives têm edificado e tem sido de uma grande valia, mesmo tendo que dormir um pouquinho mais tarde do que o desejado. Boa noite, Niaya. Boa noite, Rodrigo, Alan. Gente, hoje eu tenho um convidado especial, Rodrigo Silva, um grande irmão, meu companheiro no futebol. Tivemos título nos Emirados Árabes. Ele, que para quem não sabe, é o brasileiro com maior número de acessos no futebol dos Emirados Árabes. É um homem, pai de família, que me inspira muito. Eu acho que ele até já está por aí. Nós vamos deixar algumas pessoas entrarem a mais e nós iremos falar sobre a sua vida em jogo. A sua vida está em jogo. Uma chamada que ilustra o ciclo das nossas vidas tendo sido vivido no futebol. Um deles, eu já não faço mais parte, né, desse ciclo. Já adentrei num novo ciclo. O nosso convidado ainda vive, ainda triunfa por essa onda futebolística. Então aqui o propósito é trazer para vocês mais um convidado que tem dores, que superou desafios, que viveu frustrações e que ele, melhor do que eu, vai contar aqui para vocês como ele lida com essas barreiras e também, obviamente, com esse número que coloca ele como brasileiro com maior destaque, maior número de acessos no futebol dos Emirados Árabes. Eu vou fazer um louvor aqui, gente, para começar consagrando essa live aqui a Deus. Me pediram esse louvor. Na verdade, não foi um pedido direto, mas uma seguidora comentou num post meu e no dia seguinte eu fui num dos meus caderninhos de anotações e essa passagem que fala sobre aquieta minha alma
ela tá num devocional meu de 3 anos atrás, quando eu estava na Austrália. E Deus foi me mostrando a partir daquele momento o que eu estou vivendo hoje. Então eu vou fazer esse louvor aqui para adorar a Deus, consagrar a Ele esse momento. E que você possa também estar aí tirando um tempo para orar, para estar meditando naquilo que você deseja que Deus fale com você aqui através dessa live, tá? Vai ser só um trechinho aqui do louvor pra gente edificar e logo eu vou arrancar chamando ele, Rodrigo Silva. Pra quem não sabe, o nome desse louvor é Aquieta Minha Alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso confiar e confiar no que você me diz. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, eu sei que estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Amém, gente. É isso aí. Vamos chamar então o nosso convidado. Tá pronto, garotinho? Vai vir só pergunta na veia, hein? Te prepara. Cadê você? Cadê você? Dá sinal de vida. Parece. Tá aqui ele. Vamos ver, cadê ele? Cadê ele? Tá aí. Shalom, Shalom, Rabirinho. Rabi Sheli. Salam aleikum, Habibi. Walaikum salam, Habibi. Fala, Habib, alhamdulillah. Alhamdulillah, kullu tamam. Ai, ele bem forte. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Melhor Prazer agora, estar aqui te contigo, vendo, cara. falando contigo. Que prazerzão estar aqui contigo. Obrigado por ter aceitado. Para quem não sabe, esse mineirinho aqui é um pouquinho acanhado, mas é um cara com uma lábia e com uma sabedoria inspiradora. Gente, eu convidei o Rodrigo para essa live, porque assim como eu, que vivi muitos desafios e muitos desses desafios eu consegui superar através do futebol. E esses aprendizados geraram sementes de autoridade que hoje fazem muito sentido e impactam muito nas minhas decisões pós-futebol, ou seja, na minha família, nos meus negócios, na roda da minha vida. E o Rodrigo é um cara, então, que é uma referência brasileira nos Emirados Árabes. Mais de 10 anos
esteve por lá, agora está retornando ao futebol brasileiro. Rodrigo, começo pedindo então para você se apresentar aí para a turma, falar um pouquinho de uma forma resumida, né? Porque são 10 anos para fora, né? Só nos Emirados Árabes, também passou pela Coreia do Sul. Rodrigo, vou te deixar um pouquinho à vontade. Te apresenta aí, fala um pouquinho da tua trajetória e depois do aquecimento nós vamos para cima. Tá ótimo. Primeiro, falar que é um prazer estar falando contigo aqui. A gente se fala rotineiramente, então é um bate-papo agora com espectadores, para a galera que acompanha aí você ou a mim nas redes sociais e está participando um pouco dessa nossa vida, desse bate-papo do que nós vamos levantar aqui hoje. Bom, eu sou o Rodrigo, como já me apresentou. Alguns me conhecem como Rodriguinho, outros Rodrigo Silva. E sou atleta, estou jogador de futebol. Estou com 35 anos, completei na última semana 35 anos de vida, bem vivido. Pai de 2 filhos. Deu uma travada aí. Voltou? Voltou. Pai de 2 filhos, o Pedro vai fazer 10 e o Benjamin que vai fazer 8 anos. Todos dois nascidos lá no Emirados Árabes nesse período que eu fiquei lá. Foi lá onde a gente se conheceu, né? Onde eu tive a oportunidade de conhecer o Jair. Em 2013, a gente se encontrou e de lá para cá a gente foi só reforçando a nossa amizade. Então eu cheguei eu saí do Brasil com 21 anos. Na verdade, o meu primeiro país fora foi o Kuwait, que é um país vizinho aos Emirados, faz parte também do Golfo. Depois, em 2010, no ano seguinte, eu fui para o Emirados e ali eu permaneci até 2017, foram 7 anos direto ali. E depois eu tive uma passagem na Coreia, ainda em 2017, no começo do ano. Depois retornei ao Brasil, fiquei por 9 meses em Belém, no Clube do Remo. Depois eu volto para o Emirados ainda em 2018, no mês de setembro, e permaneço lá até o mês de maio desse ano corrente de 2022. Então, somando aí praticamente 12 anos de Emirados Árabes, o que já é um número muito expressivo para quem joga futebol e passou pelo mundo árabe, sabe como é desafiador ficar lá, jogar lá e ficar lá por tanto tempo. E aí eu tive esse privilégio de subir algumas equipes, conseguir alguns acessos, alguns sucessos profissionais, um aprendizado infinito, que não tem nem como calcular mesmo, que a gente vive e aprende lá. Então, esse foi um pouco do meu resumo aí para poder introduzir um pouco. Gente, o Rodrigo falou aí sobre ter 35 anos, mas se conversar e conhecer ele, é uns 43 aí para fora, mais Não ou menos. faz isso comigo. Mas Rodrigo, se vê correndo, parece 25. é isso aí. Tá. Ele come, tudo que come vai para panturrilha, não engorda em lugar nenhum. Gente, o nosso propósito aqui com vocês, mais uma vez falando, é sobre nós expor aqui para vocês as nossas dores, como a gente lida com as nossas inseguranças, né? Com aquela vozinha que nos confronta em momentos decisivos, apreensivos, onde traz aquela adrenalina, aquele desconforto, né, no estômago. Rodrigo, faço um pedido aqui, né? Já te pedi isso nos bastidores, mas só para ratificar aqui perante a turma que está esse horário conosco, para que eles possam ter o melhor proveito possível dessa live. Eu te peço aqui encarecidamente que você possa se expor de forma genuína e que você entregue a sua alma aqui mesmo para que a gente possa falar dos momentos de dificuldades. Afinal de contas, a turma já tem o conhecimento, né, de que você teve muitas conquistas no solo dos Emirados Árabes. Então, nós não estamos aqui hoje para falar das nossas conquistas. Nós estamos aqui para falar das nossas superações,
mas também das nossas frustrações, dos nossos momentos desafiadores. Partindo dessa premissa, meu irmão, a primeira pergunta é: qual foi o momento ou um dos momentos mais difíceis que impactaram a tua pessoa, considerando o momento, a idade que você tinha e a sua perspectiva diante dessa dificuldade? Você conseguiu superar? Como você superou? E o que essa superação trouxe de valor, de aprendizado, de relevância para os teus dias de hoje? Ó, esse é um ponto que vale muito a pena falar, porque principalmente para quem é pessoa pública, as pessoas veem o resultado quando positivo e fica essa imagem, né? A imagem do sucesso, a imagem de quando dá certo e quando também dá errado, de algum momento ruim na carreira, fica só o resultado, ou o resultado bom ou o resultado ruim. Para as pessoas que veem, é simples o resultado. Só que para quem passa, e você passou por muito tempo por isso, é um processo. E nesse processo, muitas vezes, ele é muito dolorido. Ele é muito doloroso. Realmente teve muitas e muitas passagens na minha vida. E a minha vida, posso dizer que quase toda ela foi a minha carreira, porque eu saí de casa aos 13 anos e hoje eu estou com 35. Eu já vivi muito mais tempo de futebol do que sem futebol na minha vida. Isso porque eu já jogava futebol desde os 6 de idade, né? Mas quando eu realmente saí de casa e é o momento de você virar a chave e falar, é isso que eu quero, faz muito tempo e a gente é uma faculdade da vida. Eu posso citar aqui dois momentos. Um momento, teve vários, mas os dois primeiros que me vêm à mente, assim, foi de uma decepção muito grande no Emirados, né? Uma vivida lá, onde o treinador ele me tratava de uma forma muito ele me tratava muito bem, inclusive quando eu cheguei ao clube, ele veio falar comigo e falou, poxa, eu queria tanto trabalhar com você, já faz uns três clubes qual eu passei, que eu queria ter te levado e finalmente eu consegui. E aí a gente começou a trabalhar e as coisas foram dando certo, o time era líder da competição, eu vinha muito bem e, e até jogando fora de função, porque ele havia me pedido, né, pessoalmente, ele falou, olha, faz essa função porque você tem a característica, tem a qualidade de jogar ali e tal, eu estou precisando. E o time ganhando, como estava, ele me manteve nessa posição durante talvez uns 6 jogos, mais ou menos, que era uma posição um pouco mais defensiva. E aí a janela, né, para quem é do futebol sabe que é a janela de transferência, a janela veio e ele acabou, eu não sei até hoje, para te falar a verdade, quem foi aquele que assinou mesmo a minha liberação, mas ele simplesmente trouxe um outro para jogar na minha posição original. E aí aquilo ali eu fiquei muito chateado na época, porque eu vinha fazendo uma função que ele tinha me pedido. E assim, a gente se sente realmente traído. Eu me senti traído, muito, muito, muito ruim a sensação por ele. Você até sabe quem é o profissional, não vem nem ao cá, ele não é brasileiro, né? A gente trabalhou junto com ele em outra ocasião. Aliás, você numa ocasião, eu em outra, né? Mas trabalhamos com ele. E assim, aí essa me doeu muito, porque eu estava num momento bom familiar, num momento bom estruturalmente, emocionalmente, eu estava me recuperando de um momento difícil, então eu estava já na subida, né? Quando você pega a subida e vai embalando, e aí ele fez isso. Então, assim, realmente para mim essa foi uma pancada grande. E aqui no Brasil também, eu posso recordar de uma que vem a calhar até com o momento. Eu estou regressando, né, ao clube qual eu vou contar essa história, que eu estou voltando para o Clube do Remo. Na próxima semana a gente já se apresenta, mas foi em 2018, quando eu cheguei no Remo, né, poucas pessoas me conheciam, né, muito tempo fora do Brasil, e buscando meu espaço e internamente eu faço sempre minha autocrítica, eu sempre via que eu poderia
eu estava sendo subutilizado. Eu poderia ser mais utilizado, eu poderia ter mais oportunidades. E óbvio, como jogador, todo mundo quer jogar, respeitando o espaço de todos, mas eu via que eu podia jogar mais. E, de repente, eu vi o espaço se diminuindo para mim, até o dia que a diretoria me chamou, né, um diretor me chamou, olha, tá chegando outros jogadores, você já não está jogando, está sem espaço e eu acho que é o fim. E aí eu prontamente falei, cara, eu concordo. Eu vim para jogar. Se eu não estou jogando, não é bom para o clube, para mim menos ainda. Então eu não vou dificultar de forma nenhuma, eu não vou. Aí até foi o prazo de 7 dias que durou essa demissão, porque eu Aí fui já vem o momento da admitir. frustração, né? Aí nós já podemos falar Não, sobre a frustração. Como lidar nesses 7 dias com essa frustração? foi assim, foi, foi uma frustração enorme, porque eram muita expectativa, eram sonhos, minha família ali comigo, né? Os meus filhos já adaptados à escola, minha esposa à cidade, e a gente ali, aqui, isso era mês de maio. Então, assim, o meu contrato ainda na metade, faltava muito para poder concluir, e ele ia se encerrar precocemente. Então, assim, era um ciclo que ia se quebrar. E eu não estava preparado para aquilo ali, né? Mas foi uma frustração muito grande. Então veio essa pancada e aí a primeira sensação é essa de perda, né? Nossa, eu perdi algo. Só que de repente alguma paz foi vindo assim, uma paz mesmo vinda de Deus na minha vida naquele próximo dia. E a gente congregava ali em Belém, na igreja, a gente já tinha programação na igreja, né? Então a gente seguiu a semana. Sabe como você fala, não, eu vou seguir a minha vida, né? Fomos a uma programação da igreja no dia seguinte, ali veio uma palavra aonde a gente recebeu, né? A gente falou, essa palavra aqui faz todo sentido com o momento que eu estou passando. E ao fim desse dia eu conversei com um irmão. E aí eu comentei com ele, falei, poxa, tá tudo tão difícil para mim e tal, as coisas estão ficando estreitas, né? Eu vim com uma expectativa e tal. E ali ele me deu uma palavra de ânimo naquele dia. Fomos para casa, a paz realmente depois desse culto, a paz assim veio e nós ficamos muito tranquilos. Minha mãe estava em Belém naquela semana. Então, ali eu pude aproveitar a presença dela para me ajudar também. Fomos conhecer alguns lugares. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui fazer coisas que eu não tinha tempo para fazer, porque eles falaram, você não precisa mais vir treinar. Então eu falei, então tá bom, né? Assim, não com essa naturalidade, né? Mas depois que tudo passa, cheguei em casa e tal. Falei, então vamos conhecer algum lugar, sair com a minha mãe, né? Aproveitar o tempo dela aqui. Aí fomos para poder conhecer um local turístico lá em Belém, levamos a minha mãe e tira foto e tal, e vai tentando fazer a vida ficar, a rotina Desopilar. ficar normal. Isso. Até que a gente também tinha alguns amigos mais próximos, né? A gente no futebol é muito comum, né? Você fica mais próximo de algumas pessoas, então falei com esses amigos, falei, olha, eu devo estar indo tal dia embora, né? Tava já resolvendo as coisas para ir embora, falei, eu devo estar indo. Vem aqui em casa, a gente troca uma ideia, bate um papo e aí a gente se Rodrigo, para despede. deixar você seguir, ó, só para falar para quem está nos assistindo, coloque aqui na caixinha de perguntas todas as perguntas que vocês querem fazer, que após nós discorrermos aqui sobre o contexto, nós vamos responder as perguntas, tá bem? Segue, Rodrigão. Aí, então nessa pegada aí a gente conversando com esse amigo, né? E aí, cara, eu vou expor aqui, eu não vou falar nem nomes, né? Mas eu vou expor a situação como ela foi, né? Aí de repente, o treinador que tinha tomado a decisão junto com a diretoria jogou. Isso foi numa terça-feira, quando eles me comunicaram o meu desligamento. E aí, eles me fizeram uma oferta de rescisão, né? Aí eu estou falando questão financeira, e eu falei: bom, isso não dá para mim.
eu fiz uma contraproposta e eu fiquei aguardando. Como tinha jogo, era semana, rotina normal também do clube, eles falaram, ó, deixa passar o jogo e a gente volta a conversar. O jogo foi no sábado e eu levei a minha vida normal de terça até terça, né? Até segunda-feira, na verdade. Aí o treinador jogou uma partida e acabou trocando, né? O clube decidiu por dispensar o treinador. E aí eu falei o seguinte, aí nessa conversa com esse grupo de amigos, a esposa de um amigo falou assim, ah, pois se fosse eu pediria. E aí eu quero falar um pouco desse assunto, nesse ponto, porque quem está no futebol, eu acho que a gente puxa um pouco o futebol, mas eu acho que todas as pessoas conseguem entender, se levar para a vida delas, numa Sim, empresa, por exemplo, né? Numa sim. empresa. Eu tinha sido simplesmente demitido, eu tinha sido dispensado. E você passa por uma frustração, você Claro. passa por uma decepção, poxa, vergonha, vários sentimentos ruins. Nada de sentimento bom te vem nessa hora. Quando ela falou isso, eu falou, ah, pois eu, se fosse comigo, eu pediria, perguntava se eles não queriam que eu voltasse. A minha primeira reação falou, nossa, falei, isso não existe, gente. Humilhação. Eu Humilhação. falei, poxa, vocês estão falando, você está falando. Aí começou esse papo, sabe? Entre os amigos ali. Falei, pô, vocês estão falando de outra realidade. O futebol não funciona assim, que a gente também no futebol, às vezes a gente tem essa mania de falar algumas coisas a respeito disso, né? Não, É. não, mas no futebol não funciona assim. Futebol não é assim. Mas para Deus é tudo diferente, né? Para Deus funciona do jeito que ele quer fazer. E aí eu falei, então tá bom, eu acho que não dá certo isso não. Mas fui para casa, né? Acabou aquela reunião ali. E aí ela falou, não, porque vale a pena e tal. Cara, aí eu fui e falei, você quer saber? Eu vou perguntar a eles aqui. Aí chamei o diretor, né? Um amigo. A gente tinha uma relação, aí chamei ele e falei, olha, a situação é a seguinte, como tá a minha situação? Primeiro eu perguntei, né? Como tá a minha situação em relação à conta proposta que eu fiz? Ele falou, ó, o clube falou que não tem condição de pagar dessa forma que você colocou. Falei, ó, vamos fazer o seguinte, você... E o que eu pensava também? Eu pensava assim, ó, poxa, imagina eu já comecei a fazer a cena, né? Imagina eu entrando no vestiário, voltando, cara. Poxa, fala assim, pô, cheio de vergonha, eu entrando, eles caras vão fazer piada. E foi justamente o que aconteceu, mas no primeiro momento você pensa um cenário. Depois você já vai começando, ah, pô, eu entro na brincadeira, eu não vai pegar nada. Se isso acontecer mesmo, vai ser uma permissão de Deus. E não vai ser isso que vai me parar, né? Não vai ser alguma distração, alguém falar alguma coisa. Falei, se isso realmente acontecer, eu não vou nem ficar imaginando muito cenários e tal, deixa Deus fazer. Aí ele foi e falou, olha só, era uma segunda-feira, ele falou assim, olha, hoje tem uma reunião e aí eu te dou um parecer, eu vou falar, tá, eu ainda não falei o que eu disse para ele, né, deixa eu só voltar aqui. Eu falei, olha só, eu tenho disposição de voltar. Se o treinador falar que me quer, eu volto. Aí, cara, não sei se vai dar certo. Falei, faz o seguinte, fala isso, se der certo, aí, tá bom. Aí, até ele desacreditado. Aí ele, tudo bem, eu vou falar. Aí ele pegou, naquele primeiro dia, velho, ele ainda me deu um retorno assim, olha, hoje teve a reunião, mas assim, não teve brecha para falar, cara. Eu falo, e eu confio muito nesse cara, ele falou realmente, me ajudou muito ele. Aí ele falou, velho, não teve brecha para eu falar. Então, aí eu fui, aquela segunda-feira, a gente assim, ainda na expectativa, né, esperando uma resposta. Aí eu fui, falei, beleza. Então, aí ele, ó, amanhã eu falo, amanhã eu falo. Falei, então tá bom, agora eu tô na espera dele, né? Deus vai usar ele. Aí ele me liga, meio-dia, no dia seguinte, falou, olha só, o treinador apresentou e quando falando o teu nome, ele falou, cara, vocês estão dispensando o Rodriguinho, vocês estão doidos. Aí assim, ele falou, ele te deu moral, falou, não, eu quero ele. Pode vir, eu não deixa ele embora não, ele tá aqui e tal. Aí foi, me deu moral e falou, pede ele para vir. Aí eu cheguei lá na terça-feira, então me mandaram embora numa terça, e na terça seguinte eu tava lá treinando. Fiquei 7 dias em casa, de folga, né? Só passeando. Aí chego lá para treinar, a cena que eu imaginei aconteceu. Os caras assim, ei, ele chegou, ele tá de volta. A volta dos que não foram. Os caras cheios de. Cheio de nada, não acredito, tá de volta. Aí eu fui e falei com os caras. Ainda não contei toda a história, né?
não contei toda a história naquele não dava, né? Chegar contando a situação, não, tô de volta. Os caras pediram para eu voltar, eu voltei. Aí vesti a coragem. Aí, cara, foi tremendo, porque daí em diante a minha história mudou, sabe? Foi de uma frustração, mas foi muito rápido, porque geralmente a gente tem uma frustração, passa por um processo, né? Eu já passei por outros processos de frustração demorados, mas esse foi muito rápido, porque assim, foram 7 dias mesmo. E aí de terça, a gente jogava numa sexta, alguma coisa assim. E aí esse treinador que chegou, ele já assim, ele me colocou de titular e ele fazia bola parada, né? E é uma das minhas especialidades. Então, assim, nas bolas paradas eu já me destaquei, já comecei a bater as bolas. Ele falou, no dia do jogo, ele me deu, ele me deu a 10, né? Eu joguei com a 10. Escanteio eu batia, falta eu batia, pênalti eu batia. E ele foi falando isso na pré-eleição, né? E aí os caras até zoavam, né? Os mesmos que falavam assim, deixar, poxa, a volta dos que não foram, os caras falaram assim, pô, eu já vi acontecer isso aí uma vez, agora voltar e o treinador só não mandou você cobrar lateral e escanteio, o resto é só você que vai bater. Aí já foi quebrando, sabe assim? E aí, poxa, Deus honrou demais, porque no primeiro jogo eu já fui o melhor em campo. Nós fizemos um jogo em casa onde nós até perdemos o jogo, um jogo assim, que a gente amassou o adversário, eles foram uma vez, fizeram um gol. Só que eu criei muito, eu participei muito do jogo, fui o melhor em campo. E dali em diante eu fui titular todos os jogos. E Deus me abençoou e abençoou todo o time, assim, né? Foi muito bom porque foi uma volta por cima. Aí a história vai para um lado é, coletivo, porque o clube tinha não sei quantos por cento de chance. Quem é remissa que estava vendo, eu já vi que apareceram uns comentários ali, sabe da história de 2018. A gente tinha chance de cair, era 87% que o Remo vai cair. E eu me lembro bem assim que na minha cabeça não tinha. Eu falei aí das imagens que a gente começa a fazer, né? Na minha cabeça não tinha nenhuma cena da gente caindo, não tinha nenhuma cena da gente chorando, não tinha nenhuma cena da gente triste, sabe? No final, na minha cabeça só tinha uma coisa: a gente vai conseguir classificar. A gente vai conseguir classificar, mesmo quando tudo falava que a gente ia cair. E aí a gente não classificou, mas a gente faltando uma rodada, a gente conseguiu já jogar sem o risco do rebaixamento, o que naquele ano, pelas circunstâncias, foi assim, você sabe do que eu estou falando, foi um título para o clube. O clube não ter E, caído de divisão sim. foi como um título naquele ano, porque a torcida estava desesperada e a gente sabia como jogador, torcedor, que se aprende a torcer pelo clube, né? Um clube igual o Remo, como eu passei minha passagem lá, cara, é muito ruim, você tá louco, não dá nem para imaginar um time como o Remo indo Fazer parar um, na Série D. aproveitar um comentário aqui, ó, do Jorge Dias. Jorge é um irmão. Nós fizemos uma transação aí há um tempinho atrás, recentemente, e ele colocou um comentário aqui bem relevante. No oitavo dia, né, após os 7 dias que você ficou em off, o dia do renovo. Para quem não sabe, a Bíblia ela tem uma origem também que pode ser lida através da numerologia. As letras, né, o alfabeto também hebraico, ele tem uma correlação com números. E 8 em hebraico significa Shimone, que significa um novo ciclo. A virada, né, da plenitude, o sétimo dia é o dia da plenitude, o dia do descanso, para que no oitavo, então, as coisas comecem a acontecer. E foi o que aconteceu contigo. Segue em É frente. isso aí. Muito bom comentário, Jorge. Você que parece ter 45 anos, com essa sabedoria aí, sabe? Vai lá. E aí Sabe vamos, todas as coisas. e aí nós fomos até onde? Teve título também, né? Naquele ano a gente conquistou o título, né? Aí eu dei uma abreviada na história do ano, né? Aquele ano teve outras frustrações, porque você pega, já no começo eu entrei no primeiro jogo da final, fiz um gol, né? Que foi o que deu a vantagem, né? No primeiro jogo estava 1-1, eu entrei, fiz um gol. E ali você pensa, agora, de novo, você vai confiante, faz o gol. No próximo jogo eu vou ter mais minutos, né? Todo mundo pensa isso, né? Eu entrei bem, fiz o gol. Ainda dei um passe a gol que não saiu, né? Dei um passe
que quase sai o terceiro gol, e entrei bem. Você entra, mexe no time, você pensa, no outro jogo eu vou ter mais minutos, né? Só E que não. aí o jogo correu, o jogo todo. Eu vinha sendo o primeiro a entrar todo o jogo. Eu era o primeiro, eu estava no banco, na reserva, mas eu entrava, ou era o primeiro ou o segundo, né? A maioria dos jogos eu entrava primeiro. E aí nesse jogo ele chama um, chama dois, e faltando assim, 2 minutos para acabar, só para eu entrar mesmo em campo. O treinador me chamou, me colocou. Não deu tempo nem de sujar a camisa. Aí fomos campeões, e, né, naquele dia ali eu realmente assim, eu fiquei frustrado, mas você me conhece bem, a gente conversa muito e a gente faz escolhas. E naquele dia ali eu escolhi celebrar o título, mas eu fiquei chateado naquele momento também por tomar um banho de água fria na semana seguinte. Ao Paulo estava tão confiante de fazer um gol numa final, num clássico, e pensando assim, agora eu vou decolar, né? A gente, na nossa vida, né, e no futebol também tem muito disso, você fica esperando o momento, né? E aí, quando você pensa assim, agora é o meu momento, não depende só de você, depende de uma liderança te escolher, te colocar e, além de te colocar, te proporcionar algo, né? Te dar confiança, mostrar que você faz parte do plano que você é importante para o todo, para o grupo. Né? O futebol tem muito isso, você vai falar com certeza em relação à parte emocional, à parte espiritual. Isso tudo aí se junta para que o resultado aconteça, né? Agora, gente, para quem está compreendendo aí a história do Rodrigo no Remo em 2018, é legal a gente buscar profundidade, o que está por trás desses fatos. Quando você tem uma vida, um relacionamento com Deus, você sente a frustração, contudo, contudo, se você consegue fazer a gestão, frear suas emoções, você recebe uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz faz você não só descansar em Deus, mas buscar compreender o que Ele está fazendo. Porque uma vez que você entrega a sua vida para Ele, Ele tem o cálculo exato, Ele tem o tempo exato de tratar e de levar você para um novo ciclo. Irmão, eu lembro a primeira experiência que eu tive com Deus, que Ele me entregou uma profecia audível, foi para você, na Coreia. E aquela profecia era sobre inibidade, uma palavra tão rica que eu desconhecia, nunca tinha escutado e Deus soprou no meu ouvido. Fala para ele que eu tenho grandes coisas através da vida dele, mas ele precisa perder a inibidade. Então, quando você discorre aí esse fato, eu consigo perceber com sensibilidade o tratar de Deus na tua vida, né? Houve exposição na frente dos colegas, você é um cara tímido, com grande potencial de oratória, sabedoria, visto aqui por todos que estão te escutando, né? E, e a gente glorifica a Deus por isso, né? Porque Isso aconteceu, houve a necessidade desses 7 dias, onde vários sentimentos transitaram, né? Dentro do teu cérebro, para depois disso, então, Deus te honrar e, obviamente, te dar a oportunidade de mostrar para as pessoas, né, quem é que faz e que a última palavra vem da boca dele. isso aconteceu no ano seguinte, né? Daquela No ano profecia na seguinte, Coreia, porque aqui essa profecia acontece ali em janeiro, fevereiro, janeiro de talvez, 2018. Janeiro de foi por 2018. Você aí. machuca em março, na arrancada, na estreia da K-League, e aí você Foi, retorna ao Brasil em abril, não é isso? foi. Aí um ano depois acontece essa história da qual eu contei. Agora, é realmente isso, esse ponto que você falou, realmente, assim, qualquer tipo de frustração que a gente passa, cada um no seu setor, na sua área, seja familiar, seja profissional ou qualquer outra área, né? Se você tem um relacionamento, se você tem uma vida com Deus, você passa por tudo isso não de forma indiferente, não de forma, não tô nem aí, não tô nem ligando, não é isso. Você sente, você passa por aquilo ali, mas a certeza da paz é algo que só vivendo mesmo. Não, falando, é lógico que a pessoa pode
criar uma curiosidade para poder viver, mas é algo que você, com a experiência, com Deus, você vai tendo as experiências durante o longo da sua caminhada que você experimenta isso aí. E realmente é algo gratificante e é algo real, assim. Passei, se você quiser falar só de frustração, nós vamos falar só de frustração aqui, porque no futebol teve várias. São Vamos muitas. lá, vamos para a A gente Gimã. vai Vamos falar. para a Gimã na sequência disso aí. A Gimã foi onde aconteceu essa que eu contei. Que eu vinha jogando fora de posição e o treinador me apunhalou, né? Eu Ah, eu senti achei que era, eu realmente achei que era o traído por ele. Chaab lá, porque teve uma do Chaab, não teve? Uma também que você foi muito bem Teve, quando eu chego nos Emirados, quando nós jogamos no Emirates juntos. foi. Lembro de me contar essa também, que Foi você foi talvez, muito bem. foi talvez o clube aonde eu mais assim me identifiquei em pouco tempo. O clube vinha de uma fase aonde a gente tinha o menor orçamento, o clube era enxuto, não tinha jogaria contra outros times muito mais fortes. Só que eu junto com alguns outros brasileiro, francês, tal, a gente conseguiu liderar o clube e o clube começou a ser uma surpresa naquele ano, né? Começou a bater de frente com os maiores. E aí eu já estou falando da primeira divisão do Emirados, né? E aí eu me destaquei muito, assim, nas 3 primeiras rodadas, as 3 primeiras eu tinha 3 gols e 2 assistências, 3 gols, 3 assistências, fui para a seleção da rodada, 3 sequências, começaram a pintar algumas possibilidades para mim de outra realidade, de clubes maiores lá. E aí a gente, quando chega a janela seguinte, acontece, a minha esposa com praticamente 9 meses, né, já no nono mês de gravidez, chega lá também um treinador. Eles resolveram mudar o treinador. Quando chega um outro treinador, ele simplesmente chega e queria assim dispensar os 4 que tinha lá, né? Eram 4 estrangeiros. Ele falou: eu não quero nenhum deles, eu quero trabalhar com os meus. E aí há ali aquela resistência do clube, né, da diretoria. Falou: não, mas você nem conhece os que estão aqui. E aí ele tenta de um jeito muito cruel, na verdade. Ele arruma uma confusão. Ele simula não, né? Mas ele força uma situação que nem comigo era com um outro amigo. E a gente era muito parceiro, né? Eu e esse amigo. Então, ele força uma confusão com ele, consegue, né? No vestiário lá, no intervalo de um jogo. E no dia seguinte ele dispensa esse e a mim. E aí o presidente até estava viajando na situação. Lá acontece muito isso, né? O presidente sai, as coisas mudam quando ele chega. Enfim, aí o presidente, quando eu liguei, falei: olha, aconteceu a situação e tal. A gente vinha conversando de renovação já. Tinha situação de renovar, tinha outros clubes interessados, e aí esse cara simplesmente ele decide, falou que queria me dispensar. E aí essa eu era muito novo na época, né? Eu tinha 22, 23 anos, então essa também foi uma rasteira assim, que eu não conseguia ver. Sabe quando você toma uma pancada que você não consegue muito saber o que fazer? Tem pancada que você sabe, não. Calma, eu vou fazer isso e isso. Eu sei os passos que eu tenho que tomar. Essa, na altura, eu não sabia. Meu primeiro filho, a minha vida estruturada de novo e tudo caminhando bem. Eu, de novo, assim, na minha melhor fase profissional, dentro de campo, eu me destacando muito. E aí, esse treinador chega e já fez desse jeito. Aquilo ali me prejudicou tanto ali naquele momento quanto futuramente, porque assim, a minha confiança depois disso, ela foi lá embaixo, mas como você bem fala, quando você passa por uma situação, você se gabarita depois, né? Você aprende. E assim, aquilo ali foi uma baita aula para mim. Com 23 anos eu passei por essa situação aí de, de frustração que me proporcionou estar mais forte na próxima, sabe? Eu Sim. me senti fortalecido com essa história toda, com essa situação. Bom, você sabe muito bem, né, da minha experiência que eu tive no Emirates Club. Eu acho que é uma das assim que mais me vem à tona, sem eu fazer muita força aqui no meu cartão de memória, quando eu sou trocado, né, pelo nosso querido Derlei. E eu lembro ficou uma cena assim muito muito evidente assim
na minha sequência, quando o Comelli me troca, eu tenho que permanecer alguns dias treinando, até para não levar uma justa causa. Naquele momento não se sabia o que poderia acontecer. E eu lembro do treinador, no segundo ou terceiro dia após eu ser trocado, estando eu ali como um dos artilheiros, né, do time. Nos últimos 3 jogos eu tinha feito 3 gols. E isso não fere, né, a imagem dos outros 3 estrangeiros que também estavam bem e tinham suas capacidades. Mas estou aqui para falar simplesmente dos meus sentimentos e como eu pude lidar com eles. E aí eu lembro que o Comelli me chamou num aquecimento assim de vocês. Eu já estava treinando separado, então para poder desenhar um pouquinho mais o quadro aqui para quem está nos escutando, eu fui trocado no meio, né, de uma temporada onde o campeonato estava acontecendo, eu como artilheiro do time. E aí tive que assistir ainda o grupo continuar treinando e eu não tendo esse acesso e sem saber do meu futuro. Tu pode Simplesmente acrescentar um contando. detalhe da tua conversa também de renovação? Eu me lembro bem que já Não, tinha uma exatamente. conversa para renovar. Isso ainda potencializou, porque naquela mesma semana em que eu fui trocado, ou melhor dizendo, até mesmo dispensado, o meu empresário, meus 2 empresários, 2 procuradores, né? Um japonês e um brasileiro viajaram para os Emirados justamente para fazer a renovação do meu contrato, ou seja, a compra, porque eu estava emprestado de um clube japonês. Imagina, ao meio-dia nós almoçando na minha casa, fazendo contas na calculadora, 3 horas da tarde tocou o telefone para eu me apresentar e receber a notícia de que eu estava sendo trocado. Isso acontece muito nos Emirados Árabes, para quem não tem conhecimento. Foi mais do que nunca o momento em que eu pude entender e reconhecer o futebol como um negócio. Depois vim a perceber esses fatos em outros solos também, mas enfim, dando ênfase nesse acontecimento, 2 dias depois de eu ser informado que não permaneceria no clube, eu ainda treinando ali separadamente para não perder os meus direitos, o treinador me chama num canto e me pergunta: Jair, pode falar para mim que tu tá triste, que tu tá sentido, que tu tá... Ele queria escutar alguma coisa minha, né, no que fosse uma revolta, um teor de revolta. E eu lembro exatamente de dizer para ele: eu estou em paz. E ele: Jair, pode falar para mim. Eu estou em paz. Como assim tu está em paz? Eu estou em paz porque eu sei que eu entreguei o meu melhor. E sempre quando eu entrego o meu melhor, eu descanso em Deus. E de fato foram essas palavras, sem qualquer demagogia. Foi exatamente com esse ponto. E eu estava um tanto abastecido, claro que frustrado pela perspectiva que eu tinha de continuar, ir para o 4º jogo seguido e fazer gols, e estava numa crescente física também, estava ficando mais forte. Nosso time entrosando definitivamente no meio da temporada. Então, aquele fato ali, eu lembro que após eu chegar em casa, a Fernanda, minha esposa, chorava. Acho que eu nunca tinha visto ela chorando na quantidade que ela chorou naqueles dias ali. E eu lembro exatamente que eu não chorei, cara. E eu, claro, tentei acalmar ela e dizia: fica tranquila, que Deus está cuidando. E olha só, papai, eu tinha convidado os meus amigos, meus melhores amigos do Brasil. Eles chegaram, não sei se você vai lembrar, eles chegaram naquela mesma semana. Imagina, eles chegando e eu nessa baixa do clube. Eles chegando também para poder prestigiar um jogo meu oficial, que há muito tempo eles não jogar, desde que eu tinha saído do Brasil em 2010, isso aí nós estamos falando 2013 para 2014. Tinha tudo assim para, cara, mergulhar na frustração. Então, ali, papai, ali, quando a Bíblia fala sobre andarmos de fé em fé e de glória em glória, ali foi assim o pontapé, foi o segundo, né? O primeiro foi na Coreia do Sul, num deserto que você pôde ter conhecimento, mas falando desse. Ali, papai, ali eu senti mesmo Deus falando assim, ó, eu tô só te preparando, eu tô só alicerçando mais um degrau para o que tu ainda vai sentir lá na frente. Outras frustrações virão.
E aqui eu só tô te nutrindo para tu poder aguentar o fardo que eu vou colocar em cima de ti lá na frente. Então agora, recentemente, nesse ano, nesse último semestre, nós tomamos um tombo na área das finanças, em detrimento de alguns vínculos que nós fizemos. E papai, eu passei ainda, né? Estamos saindo desse túnel, estamos saindo desse vale, mas assim, antes da live eu estava lá no quarto orando e agradecendo a Deus, agradecendo por ter me permitido viver mais um vale, porque eu sei que assim como ele me surpreendeu depois dessa baixa do Emirates, onde ele me leva para o Kashima Antlers, o maior clube da minha carreira que eu pude ter o privilégio de jogar, eu já sei, eu já sinto, eu já consigo sentir o cheiro do que vem pela frente. Entende? Do que ele vai confiar nas minhas mãos, da minha família, da minha casa. Então, se você tem problemas, se você tem dificuldades ao extremo de lidar com o deserto, vire essa chave na sua cabeça. E se você está vivendo, dê graças a Deus, esteja atento, esteja com os ouvidos inclinados para a correção de Deus, porque o que ele vai corrigir vai recodificar o teu motor e quando ele permitir você acelerar novamente, você não para mais. Só vai parar no próximo vale. Mas aí saiba que o próximo vale vai te levar ainda para um nível maior, para um pico maior, e você vai escalar. É isso aí, eu vejo sempre as coisas e eu penso sempre assim, é uma oportunidade para aprender. Eu falo muito em relação à criação de filhos também, não vou nem levar muito para esse lado, mas algumas coisas acontecem quando a gente está com os filhos que te frustram. O seu filho conta uma mentirinha, o seu filho tenta te enganar aqui em alguma coisa, seu filho tenta esconder uma coisa. Então, tudo isso dá uma ferida. Você fala, poxa, eu tô aqui como pai falhando, mas outro dia eu estava conversando com a minha esposa em relação a isso. Na verdade, é sim uma, uma falha, mas é também uma oportunidade de você ensinar. Todas as coisas são oportunidades. Então, assim, quando você traz para a vida adulta, é a mesma coisa. O que acontece na vida de uma criança e eles têm a oportunidade de aprender, acontece nas nossas, em outras dimensões. É claro, a vida de adulto são outras responsabilidades, você lida com outras coisas, mas é exatamente a mesma coisa. Frustração, elas vão acontecer. E o Jair passou por essa na Coreia, passou por essa outra no Emirados, o Rodrigo também. Então, eles agora, quando ficarem quando você aprende, quando você fica mais experiente, eles não vão ter mais a frustração. É errado. A gente continua tendo as frustrações. Não tem Maiores como. ainda. Maiores ainda. Maior. Mas agora já é diferente o modo que você enfrenta as frustrações, né? Então, assim, igual eu falei, se quiser falar de frustração, a gente vai ficar aqui bastante tempo. No Emirates eu também tive uma frustração muito grande. No ano seguinte, em 2015, né? Essa sua foi em 2014, começo. Em 2015 eu comecei a sofrer uma perseguição dentro do clube, porque muda a diretoria. Quando muda, vem um diretor que sabe-se lá Deus de onde aquele homem não gostava de mim, já chegou. E, na verdade, depois me veio alguém falar que foi um mal entendido, né? Que nem era relativo a mim. Eu estava correlacionado porque era com o empresário que me representava. Ele tinha um problema com o empresário que me representava. E aí simplesmente ele mirou em mim. Ele, para afetar ele, ele quis me fazer mal. Mas eu não sabia de que lado vinha o tiro. Sabe quando você está num. Você fala assim, mas de onde? Esse cara acabou de chegar, eu estava vindo bem. Os caras me dando uma moral danada. O treinador brasileiro me dava muito bem com ele, os auxílios, tudo assim. Eu falei, gente. E o cara começou, não, não, não. E aí as coisas começam a andar diferente. E aí eu fiquei nesse clube. Aí eu fui humilhado, porque aí eles tentaram, assim, além de me dispensar, eles realmente foram até onde eles podiam ir. Até fora da lei, vamos dizer assim, do futebol, né? Porque eles me deixaram 4 meses sem receber salário. Só eu. Todos recebiam, menos eu. E aí eu me lembro um dia que eu fui muito humilhado. Já que é para falar de humilhação, eu vou falar um dia que eu fui muito humilhado, porque eles pagavam em cheque, né? Depois eles começaram a pagar em depósito, mas eles pagavam em cheque.
Então, o cara vinha com a pasta, né? E com os nomes e com os cheques de cada um. Você assinava o recibo ali. E aí o diretor veio e eu fui para pegar o meu pagamento. Aí ele olhou, E a folheou, Mari grávida nesse tempo aí, né? de novo, né? Grávida mais uma vez, o meu segundo filho. Aí ele folheou tudo assim, ó, já sabendo que não estava ali o meu cheque. Aí ele olhou e falou assim, ó, não está aqui. Procura o fulano de tal. Falou para mim procurar o outro. Aí aquilo ali eu já falei, tem cara de cilada isso. Aí eu fui. Cheguei no outro lá, falei, oi, tudo bem? O Mohamed lá pediu para me chamar aí e perguntar, meu cheque tá aí? Dá uma olhada que não tá com ele. Aí ele olha, ó, não tá comigo não. Vê com o outro, fulano. Aí eu falei, de novo, mais um, cara. Aí eu fui e falei, eu já sei com quem que eu vou falar, né? Você vai pegando uma amizade, vivência. Falei, eu já sei com quem que eu vou falar. Fui falar com o secretário do clube. Eu falei, olha, tá acontecendo alguma coisa, porque todo mundo tá recebendo aí ele foi e falou, olha, eu não posso falar nada. Aí eu já vi, não posso falar nada, eu falei, tem alguma coisa. Aí esse mês eu não recebi, só falei com o pessoal, né? Mandei e tal. Aí, não, a gente vai ver, talvez teve algum erro, fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Segundo mês acontece a mesma coisa. Todo mundo recebe e eu não recebo. Aí eu falei, mas só que eu preciso dar um passo atrás, porque eles eles quiseram que no último dia, esse diretor, ele pegou no meu pé um tempão. No último dia de janela, ele queria me forçar a sair do clube, queria que eu aceitasse um acordo que ele propôs lá. Eu falei, cara, você teve o mês todo para você me chamar para fazer acordo, e eu iria, se a gente chegasse a um acordo, não teria problema. Só que você esperou chegar no último dia para me pressionar. Eu falei, eu não vou. Eu falei, não vou, desse jeito eu não vou. Aí tudo isso, minha esposa grávida, eu com um filho de 2 anos, o outro para nascer. Assim, eu falei, aí já é a diferença de quando eu tinha 23 anos, sabe? Já tinha passado uma situação que me deixou pressionado, que nessa outra eu respirei. Eu falei assim, calma, quem tem um problema, eu tenho meu problema, mas eles têm um problema também. Então, assim, eu não vou deixar que isso me pressione. Então, eu tentei controlar a situação emocionalmente para que Isso. aquilo ali pudesse ter um resultado diferente, sabe? Falei, eu não posso ter o mesmo resultado lá. A dispensa, tudo bem, vai acontecer aqui, não vai ser a última. Não foi a primeira e não vai ser a última. A frustração não foi a primeira e não vai ser a última. Mas eu quero um resultado diferente da que eu tive lá. E aí eu falei, então, eu não tem como, eu não vou sair daqui no último dia do jeito que vocês querem. Eu tenho contrato, eu vou cumprir o meu contrato. Não é o que eu queria? Não é. Obviamente, eu queria ter saído com o clube, pegando a mão, abraçando, falando muito obrigado. Mas tem hora que não tem como. Eles foram cruéis comigo, sabe? E aí aconteceu isso no segundo mês, aconteceu no terceiro mês da mesma forma. Eles daqui e dali não me pagaram. E o quarto mês, a verdade é que nem eu recebi e ninguém recebeu, porque foi mês de férias. Então todo mundo voltou para o Brasil, os de lá também viajaram. Eu me lembro que eu tinha contato com uns e falei, olha, alguém, ninguém recebeu. Aí todo mundo começou a ficar chateado porque ficou um mês para trás, né? Ficou um mês e todo mundo, será que vai dar ruim, né? Resumindo, para ir para o final dessa história, eu fui muito humilhado mesmo. Assim. Eles pediram o carro que Casa, eles me. O treinador. casa, carro, eles pediram tudo de volta. Começaram a falar: ó, você tem até amanhã para você sair da casa, você tem até amanhã para você devolver o carro. E aí você, num país estrangeiro, você acaba ficando pressionado. No seu país é ruim, imagina no país estrangeiro. E aí, depois disso tudo, como a gente já frisou aqui, esposa grávida, isso tudo aí acontecendo, eu indo treinar também no clube, comecei a treinar separado, e aí eles judiaram de mim nessa época aí. Aí, olha o final dessa história. No final dessa história, eu tinha uma viagem marcada e na volta eu fazia escala em Dubai. Isso era o mês de julho. Aí todo mundo ficou esse mês para trás, ficou o salário para trás. Então ninguém ia ficar esperando, entre aspas, porque todo mundo tinha férias escolares, né, e tal, tinha coisas programadas e foram viajar. E ficou assim, depois eu volto, né, e resolvo. Aí eu liguei para um secretário, falei, olha, eu estou fazendo uma escala, volto tal dia, eu vou abrir a minha passagem
e eu preciso resolver isso. A gente consegue resolver? Aí ele falou, olha, eu vou te monitorando, eu vou te falando. Cara, a minha passagem era, tipo assim, dia 15, dia 17 eu tinha que arrancar de volta pro Brasil. Eu E pouso, a dona Mariane só intercedendo em oração. só aqui no joelho. Eu pouso em Dubai, eu pouso em Dubai no dia 15 e ligo para ele de manhã assim, e aí? Aí ele, cara, o dinheiro tá aqui, tá pronto para te pagar. Pode vir aqui hoje ainda. Falei, agora eu tô indo. Aí eu peguei um carro e fui direto pro clube. Aí eu cheguei lá, na hora que eu peguei os 4 cheques que eles estavam me devendo, os 4 salários. Aí ele virou para mim e falou assim: você é o primeiro que está recebendo tudo da última temporada, porque ninguém veio receber, você é o primeiro da fila. Meu Deus, maravilhoso, como Deus faz as coisas. Eles me judiaram, eles me humilharam, mas nesse dia eu fui honrado, sabe? Deus me honrou. Ele falou, Amém. cara, Glória a Deus. você deu muita, ele falou comigo, você deu muita sorte, porque sua passagem era no dia exato. O dinheiro bateu aqui, você estava chegando. Então eu falei, é É o Deus tempo. mesmo que prepara, É o, é o tempo é o perfeito tempo. de Deus. E aí, se você rebobina a fita, você vê o tratar dele durante esses 4 meses, né? Onde você poderia ter negociado com os teus valores, com os teus princípios e ter colocado tudo fora. É, isso é verdade. Irmão, pegando esse gancho da espera. Bom, você é um cara que me inspirou muito, né? A trabalhar o meu autocontrole, ser mais paciente. Fala um pouquinho sobre como você lida, embora nós tendo que ser aqui honestos e sinceros, né, com a audiência. Você também tem um grau, né, de ansiedade, é normal isso, mas partindo dessa premissa, desse sentimento, como que você lidou e como você lida nos dias de hoje na espera do milagre, na espera da porta se abrir. Como que foi agora esse período que você esteve em casa até que você foi anunciado aí pelo Remo? Então, são dias e dias, né? Alguns dias a gente consegue controlar um pouco mais a questão da expectativa, da ansiedade, do que vai, para onde vai ser, o que vai surgir. Outros dias a gente está, eu estou bem relaxado em relação a isso, mas assim, a grande parte do tempo eu fico bem em paz, sabe? Eu tento me dedicar a me preparar para quando a oportunidade chegar. É óbvio que tem dia Uhum. que você está desanimado, o desânimo bate, e você fala, nossa, hoje eu não estou com disposição para fazer nada. E aí, quando isso acontece, eu me permito também, não fazer nada. Agora, eu gosto sempre eu falo isso, porque de fato, quem convive comigo sabe, você sabe isso, eu gosto sempre de olhar para as coisas com um olhar de positividade, de achar que vai dar certo, sabe? Eu detesto ficar pensando que eu sou injustiçado, por que comigo, e tá tudo dando errado. Vai dar certo e Deus vai abrir a porta. E eu creio mesmo que onde Deus abre a porta é o melhor. Antes de eu acertar a minha ida para o Remo, eu tive para voltar para o Emirados e eu até desejei na altura, eu queria, só que depois eu pensei melhor e também falei, eu quero voltar agora para o Brasil. O momento melhor para voltar é agora, o momento certo é agora, porque se passar mais um ano, aí eu acho que eu perco o meu melhor momento para voltar. Então, eu creio que foi realmente permissão de Deus. E outra coisa, por que é bom falar isso e mostrar, testificando? Em 2018, quando eu saio do Remo, eu vou falar isso porque casa com isso que nós estamos falando, a questão da espera. Em 2018, quando eu saio do Remo, eu cheguei em casa, né? Cheguei na minha cidade e terminei aquela passagem ali, terminei em alta, jogando bem, apesar do time ali não ter se classificado para a fase final. E aí, um dia meu telefone toca, era um amigo, né? Um empresário, e também já tinha umas 2 pessoas me contactado, que é normal, né? Os clubes do Brasil entram em contato com treinador, preparador físico para tirar referência. Então, naquele mesmo dia, o empresário me ligou, ó, o Atlético Goianiense tem interesse. Eles estavam na Série B.
Aí o treinador me ligou, olha, o diretor do Atlético ligou querendo referência sua. Daí 5 minutos o preparador físico, né? A mesma coisa. Então eu falei, bom, tá caminhando, né? E aí eu desejei muito aquilo, sabe? Quando gera expectativa, eu falei, nossa, poxa, vai ser muito bom, vai ser muito bom, vai ser muito bom. E criei essa expectativa. Quando não aconteceu, eu fiquei assim, bom, por que será que isso não aconteceu? Tava tudo tão pronto para acontecer e tal. O cara falou, eles falaram que vão esperar um pouco mais. Cara, passou isso, abriu a porta de novo para eu voltar para o Emirados, que também era uma coisa que eu desejava, e aonde aconteceu talvez a melhor fase, a melhor parte da minha carreira no Emirados, que foi pós-Remo, foi pós-2018. Que aí eu volto, já sou campeão com o clube que eu já tinha jogado, então a gente é campeão, eu sou escolhido o melhor jogador daquele ano, já vou para um outro clube, a gente só aí no ano seguinte nós não subimos por causa da pandemia, porque subiríamos também. No outro eu subo mais um, no outro eu subo o outro. Então assim, ali realmente depois daquilo ali as coisas começaram a caminhar, mas quando você tem a paz, quando você tem o entendimento de que Deus ele está olhando, que Deus ele está vendo o seu caminho, essas coisas igual essa frustração, que na verdade não foi uma grande frustração, essa do Atlético Goianiense não ter acontecido, mas te dão a certeza de que, igual agora esse momento, eu estou falando disso porque hoje, esse ano eu vivi um momento parecido. Eu tinha uma situação para voltar, mas não aconteceu, porque Deus tem algo melhor. E eu creio, para quem está ouvindo aí que está de Belém, que é torcedor do Remo, eu creio, eu mentalizo isso mesmo. Esse é o ano, cara. Esse é o ano. Esse é o meu melhor ano. Eu estou me preparando para isso. Esse vai ser o melhor ano do Remo. Não vai ser perfeito, não tem como, nada é perfeito. Mas no final vai valer a pena e vai dar certo, cara. Eu tenho convicção disso aí. Na minha cabeça, a Vem ser, imagem é. A vem imagem ser é. feliz aqui no Leão. Estamos te esperando. E foram vários aí, foram vários torcedores querendo o fenômeno Rodriguinho. Vai dar Irmão, nós certo, estamos só nos caminhando confia. para a reta final da live. E a última pergunta é sobre a expansão da tua visão. Além, além das quatro linhas, o que a escola de futebol conversa com a escola bíblica? E como você bem disse no princípio, você está como jogador, mas o que você é de fato é imagem e semelhança de Deus, poder e autoridade para subjugar todas as coisas da terra. Em outras palavras, você e eu e todos que aqui estamos, que creem na sua identidade, nós somos multifacetados. Podemos fazer todas as coisas, embora nem todas nos convêm. Então, irmão, fala um pouquinho aí para a turma que está aí apreensiva, estagnada, e até mesmo para a turma que está motivada com a mudança de quadro político. Mas sabemos que o mercado hoje tem um indicador de que a maioria está apreensiva e com muitas interrogações sobre o que virá nesse ano de 2023. Assim como um dia tu esteve dentro do futebol não sabendo o que seria o do teu futuro, hoje são as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos escutando, querendo ter essa palavra de encorajamento, de ânimo e de conselhos. A palavra está contigo. Beleza. Nós somos pessoas públicas quando atletas, né, jogadores de futebol, mas por detrás tem um ser humano que, que tem as convicções, que tem família, filhos, a vida. E, e eu gosto muito de pensar que o futuro ele vai ser melhor do que o passado, e que o futuro vai ser melhor que o dia de hoje. E por mais que os homens têm poderes na mão, o controle está na mão de Deus o tempo todo. Então a gente vê muita tentativa, às vezes, de forjar, de manipular algumas coisas, mas Deus ele não deixa fugir nada ao controle. Eu acho que nós estamos vivendo, principalmente no Brasil atual, um momento até de incerteza, né, política, de incerteza, assim, política está ligada a futuro, não tem como, porque a política dita o futuro do país, dos nossos netos, filhos.
os nossos ainda, né? Porque nós ainda vamos viver bastante tempo, em nome de Jesus. Então, Amém. assim, eu tenho uma certa apreensão em relação ao futuro, não por duvidar do que Deus fará, mas porque as coisas estão tomando uma proporção tão grande, né, de coisas que a gente nunca viu, e eu ainda falava com você a respeito do novo, né, o novo sempre dá um frio na barriga, e a gente está vivendo coisas novas no cenário político atual, né, coisas que não Censura. vinham acontecendo, censura, as coisas vêm mudando muito rápido e aceitação, de certo modo, né, muito rápido, mas foi com coisas pequenas que foram aumentando, parece que vai fazendo e testando, né? E aí as coisas vão tomando proporção que muitas vezes nos desanimam, mas a palavra é para que a gente não perca o ânimo, porque em todas as coisas Deus tem o melhor para nós e que em todas as coisas a gente precisa olhar com perspectiva de futuro positiva, porque é a mesma força que você faz para você poder ter um pensamento ruim ou um pensamento bom. Você vai fazer o mesmo esforço. Agora, o pensamento positivo, com a tomada de decisão certa, ela vai te fazer sair do lugar. Então, a gente precisa abrir a nossa visão e expandir. E Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para poder expandir, para poder dar o caminho mesmo, porque muitas vezes a gente pensa que sabe o caminho, a gente toma algumas atitudes que a gente, ali na frente, a gente vê que algumas delas são equivocadas, porque a gente tomou a decisão precipitada, não consultou a Deus, outras a gente percebe que Deus conduziu a situação de um jeito tão perfeito que evitou que a gente tomasse a decisão errada para poder tomar o caminho certo, o caminho de expansão que ele tinha preparado para a gente. Amém. Irmão, nós todos aqui, assim como teus torcedores, eu também, que tenho amor pela tua vida, pela tua família, desejo uma excelente apresentação, uma arrancada de temporada sensacional diante dos olhos de Deus. Desejo que Ele surpreenda tanto a ti, quanto a mim, quanto aos torcedores, que você possa fazer a melhor temporada da tua vida. A todos que estiveram aqui, todos que passaram, que irão depois assistir a live, fica o meu agradecimento. Estivemos aqui face to face com Rodrigo Souza Silva, camisa 10 do nosso Remo, Clube do Remo. Gente, quero agradecer a todos vocês, tá? Para quem é seguidor do Rodriguinho, fica aí o meu Instagram. Fica aí também o convite para você estar sendo mentorado pelo Jair Brito na mentoria Face to Face. O link está na minha bio. Me acompanhe e com certeza teremos muitos frutos aí para compartilharmos juntos. Camisa 10 do maior clube da Amazônia. Que isso! Vai vestir a 10? É isso aí, ainda a gente não sabe, né? Melhor não assumir esse compromisso, não. Mas tem Gente, muita uma água boa para rolar. noite. Leritra outro. Ó, foi incrível a live. Gratidão aos dois. Sucesso. Sucesso, minha prima. Vai com Deus. Papai. Deus abençoe, pai. Tô vendo os comentários aqui, porque depois eles não ficam salvos, né? Não, os comentários não. Quer dar uma brincada aí? Eu tô só vendo alguns aqui. Vamos lá. Muito bom. Obrigado pelo Vamos aqueles aí orar, que né? Vamos, acompanharam. vamos entregar esse momento aqui para Deus, para que essas pessoas que ainda estão aqui possam ser edificadas pela nossa oração, pela presença do Espírito Santo, e que tenham uma excelente noite de descanso, aqueles que estão no Brasil, e que possam fluir nos seus dias para quem estiver fora assistindo. Amém. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Nós também te agradecemos porque mais um dia a tua misericórdia sobrecaiu a nossa casa, a nossa família, e porque o Senhor é nosso único e suficiente Salvador. Nós declaramos nesse exato momento que o Senhor
é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Criador e nós somos a tua imagem e a tua semelhança. Nós revalidamos a nossa identidade em ti pelo poder e autoridade que o Senhor nos deu para subjugar todas as coisas. Mas pedimos para que a tua paz, que excede todo o nosso entendimento, esteja sensível em nós para que a gente possa discernir o bem do mal e reter aquilo que é bom. Mas não reter somente para nós, Deus, mas que a gente possa fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é sobre o coletivo e não sobre o individual. Agradecemos e consagramos a esse momento, essa live, a Ti primeiramente, e também pedimos para que, através da Tua misericórdia, da Tua graça, sobrecaia a Tua unção a cada um que está aqui presente, que crê no seu coração que o Senhor é um Deus vivo e que a Tua palavra não muda. Deus, que nós tenhamos uma excelente noite de descanso, de regozijo, de renovo em Ti. E que o Teu poder, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nos fortaleça, para que a gente possa, no amanhecer, fazer melhor do que nós fizemos no dia de hoje. Te Amém. agradecemos hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, obrigado. Beijo no coração de todos. Fiquem com Beijo Deus. a todos. Tchau, tchau. Tchau. Shalom, Gaveri! Shalom.